Nos anos 1970, durante o governo militar, o regime acreditava que misturar presos políticos com criminosos comuns seria uma forma de punir ainda mais os militantes de esquerda. Porém, essa decisão estratégica gerou uma mudança profunda na história do crime organizado no Brasil. Na penitenciária Cândido Mendes, na Ilha Grande, guerrilheiros marxistas, assaltantes de banco, sequestradores e ladrões de carga conviviam no mesmo ambiente. Ali, o crime aprendeu com a política. Os presos políticos ensinaram aos criminosos importantes lições sobre organização coletiva, lealdade e hierarquia, divisão de tarefas e, acima de tudo, união contra o sistema. Essa convivência deu origem a uma irmandade de sobrevivência, inicialmente batizada de Falange Vermelha, símbolo da solidariedade nas prisões. Com o tempo, o nome Falange se mostrou pequeno diante do que estava sendo criado. Os presos perceberam que, unidos, poderiam impor respeito tanto dentro das cadeias quanto nas favelas. Assim, a Falange Vermelha evoluiu para o Comando Vermelho, CV, um nome que unia dois mundos: comando, pela estrutura militar; vermelho, pela ideologia de solidariedade herdada dos militantes de esquerda que na época lutavam contra o regime militar. Entre os fundadores estavam William da Silva Lima, conhecido como Professor ou Cabeludo, o principal articulador ideológico, e criminosos notórios como Escadinha, que se tornaria símbolo da ousadia do grupo. O CV começou como uma força de união e proteção dos presos, mas logo ampliou suas atividades. Quando seus membros saíam da prisão, levavam a bandeira do comando para as comunidades, onde começaram a controlar bocas de fumo, financiar armas e oferecer proteção aos moradores. O que começou como solidariedade se transformou em poder territorial. Nos anos 1980, o Comando Vermelho já dominava o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Contudo, a expansão trouxe vaidade, disputas e traições. Alguns líderes começaram a questionar a autoridade dos chefes principais e passaram a formar grupos independentes, ainda dentro da lógica comandista. Foi a partir dessas rupturas que surgiu o Terceiro Comando, TC. O Terceiro Comando surgiu no início dos anos 1980, em presídios como Bangu e Água Santa, formado por ex-integrantes do CV que discordavam da liderança centralizada e da disputa direta por pontos de tráfico. O nome Terceiro simbolizava uma tentativa de romper com a velha dualidade: o Estado como o primeiro poder, o Comando Vermelho como o segundo poder. Os dissidentes do CV se viam como uma nova força no submundo do crime, uma terceira via. Durante os anos 1990, o TC ganhou força, especialmente nas comunidades da Zona Norte e da Baixada Fluminense, travando guerras sangrentas com o CV. Contudo, o TC nunca teve a mesma estrutura organizacional sólida do CV, sendo mais fragmentado e formado por alianças locais entre chefes de comunidade, o que mais tarde abriria espaço para novas divisões internas. Curiosamente, durante os anos 1990 e início dos 2000, houve momentos de aliança entre o CV e o Terceiro Comando, especialmente dentro do sistema prisional, onde presos das duas facções se uniam para enfrentar inimigos em comum, como ADA, Amigos dos Amigos. Essas alianças, no entanto, eram temporárias e instáveis, muitas vezes seladas apenas para enfrentar um inimigo externo e logo desfeitas após as vitórias. O CV, vendo-se como irmão mais velho do tráfico, não aceitou a busca do TC por maior autonomia. Dessa convivência, surgiram disputas sobre lealdade, poder e conduta, o que geraria uma nova cisão. No início dos anos 2000, líderes do Terceiro Comando começaram a discordar das alianças com o Comando Vermelho, vendo isso como uma traição aos princípios de autonomia do grupo. Foi nesse contexto que surgiu o Terceiro Comando Puro, TCP,
a partir de uma dissidência interna do TC. O nome Puro foi escolhido para reforçar a rejeição a qualquer tipo de aliança com o CV e marcar um retorno às raízes originais de autonomia. Em outras palavras, o terceiro comando original havia, em certos momentos, se aliado ao CV. O TCP surgiu com a missão de romper com essas alianças, autoproclamando-se como o verdadeiro terceiro comando. A liderança inicial do TCP foi atribuída a nomes como Furacão, Pezão, Ratinho, entre outros chefes locais que dominavam comunidades na Zona Norte e Baixada Fluminense. Com o tempo, o TCP se consolidou como uma das principais facções do Rio, ao lado do CV e do ADA. Com o fortalecimento do TCP, o terceiro comando original praticamente deixou de existir como força organizada. Hoje, o que se chama terceiro comando geralmente se refere ao TCP. O TCP mantém uma rivalidade intensa com o CV, embora em alguns momentos haja pactos de não agressão temporários. Já o ADA, Amigos dos Amigos, fundado nos anos 1990 por dissidentes do CV, possui relações volúveis com o TCP, alternando entre alianças e rivalidades, dependendo do controle das comunidades. O que começou como uma fraternidade de presos oprimidos se transformou em uma rede de poder, violência e divisão. O Comando Vermelho, nascido da ideia de união contra o sistema, acabou se fragmentando em várias facções rivais, todas reivindicando o mesmo DNA. O terceiro comando, que nasceu com a promessa de independência, caiu na armadilha das alianças. O terceiro comando puro, por sua vez, tentou limpar essa herança, mas acabou imerso no mesmo ciclo de guerra e disputa. Hoje, o Rio de Janeiro é o palco de uma tríade criminal, CV, TCP e ADA, herdeira direta das falhas e contradições de um sistema prisional que, décadas atrás, tentou punir a rebeldia e, no fim, criou o crime organizado mais duradouro do país. No fim, o maior erro do Estado não foi apenas prender homens perigosos, foi deixá-los aprender a pensar juntos. Curtiu essa história? Então deixe o like e inscreva-se no canal. Nos vemos em breve.